Gente, hoje eu tô aqui na natureza, descansando um pouco, refletindo, e eu sempre gosto de compartilhar com vocês, né? Tô até de óculos de sol porque não consigo ficar de olho aberto nesse solzão. Então hoje eu quero falar sobre um assunto que é super importante e que praticamente ninguém fala, que é o complexo de inferioridade e o quanto esse complexo de inferioridade atrapalha a nossa vida em todos os níveis, nos leva às vezes a ter uma reação de forma muito pessoal, né? Arrumando encrenca no trabalho, arrumando relacionamentos difíceis, porque as pessoas não aguentam quem tem complexo de inferioridade, porque o tempo inteiro a pessoa está achando que é com ela, né? Eu me lembro uma vez eu trabalhava numa empresa e uma das moças que trabalhava na mesma sala que ela tinha saído e de repente ela voltou e a gente tinha falado algo dentro da sala e estava todo mundo rindo. E ela voltou e falou assim: "Vocês estão rindo de mim? É de mim que vocês estão rindo?" E pegou, bateu a porta e saiu. E nessa hora eu falei: meu Deus, de onde surgiu isso, né? O que, a gente nem lembrou dela, né? Então, quem tem complexo de inferioridade vive achando, né, que o outro tá perseguindo, tem síndrome de perseguição. Então, o outro tá perseguindo, o outro tá rindo, aquilo que a pessoa falou é uma indireta para ela, postou alguma coisa no Face, foi para ela, falou alguma coisa na televisão, não, deve ter sido para mim. E não é, né? Simplesmente não é. Então, enquanto a gente não olha para esse aspecto, e esse aspecto, gente, pode vir já de muitas gerações. Então, a minha questão com você agora é: qual é o complexo de inferioridade que a sua família tem? Se a gente não olha profundamente para as nossas questões e para as dificuldades que cada família teve, então cada geração teve uma ou mais dificuldades, né? Então pode ser que teve uma geração que teve uma dificuldade financeira muito grande, então a pessoa acha que para ela ser alguém ela tem que ter dinheiro e ela tem que mostrar para o outro que ela é alguém através do dinheiro. Tem gente que acha que não tinha, por exemplo, uma parte física, né, tão boa, então a pessoa numa geração depois fica neurótico pela parte física, então são pessoas extremamente superficiais, elas cuidam do corpo somente, da estética, e ficam pessoas plastificadas, né, mas sem nenhuma alma, né, elas perderam a alma, não tem conteúdo, só tem a parte física. Outras pessoas, então, não estudaram em outras gerações, não puderam estudar, não tinham cultura, então as próximas gerações estudam e vivem com diploma, mostrando diploma para todo mundo e vivem dizendo que elas sabem porque elas estudaram no colégio tal e porque elas fizeram o curso tal e porque elas são isso, são aquilo outro, e é uma encheção de saco, você não aguenta, né, alguém o tempo inteiro falando esse tipo de coisa. Fica aquela pessoa chata, né? E eu ouço isso até no rádio hoje, né? Eu vejo jornalismo de pessoas extremamente críticas e chatas, um jornalismo onde não tem ética, né? Então as pessoas expõem aquele conhecimento histórico, geográfico, que nem são reais, né? Geográfico sim, mas histórico não. Até a gente estava falando um pouco sobre história esses dias e eu tinha até lido um livro interessante falando sobre a história dos portugueses quando chegaram no Brasil, a história dos bandeirantes, e mostrando quantos homens eram estuprados por mulheres, né? E ninguém fala sobre isso na história, né? Não que seja, eu tô rindo porque são coisas que as pessoas omitem, né? Então a história é uma das coisas menos claras que a gente pode ler, porque tudo que é colocado de acordo com algum interesse. E a história real, talvez a gente saiba muito e muito tempo depois.
mas ninguém expõe, né? Tem aqueles livros, né? Aquela coleção História da Vida Privada, mas é até interessante assistir porque geralmente ninguém comenta essas coisas. Então, gente, olhar para os complexos de inferioridade, talvez nos relacionamentos afetivos, talvez na forma, né, intelectual do que a pessoa conseguiu ou não desenvolver. Então, tudo isso, gente, faz parte da gente olhar e perceber que os valores são importantes, que os nossos feitos enquanto gerações, né, eles são importantes. Ninguém gosta de sair comentando com todo mundo, olha, minha família tem alcoolismo, na minha família tem suicida, na minha família teve uma pessoa que roubou o banco e foi, enfim, um assaltante, está preso, um traficante. Ninguém gosta, né, de expor isso, mas o reverso disso e a opressão disso faz com que as pessoas também entrem numa loucura de não repetirem determinadas situações, né? De não repetirem histórias, aquilo que envergonhou. Então, muitas pessoas buscam conhecimentos religiosos para mostrar, olha, na minha família, né, como na minha tem, né, engravidou antes de casar, então na época foi algo muito difícil, né, para minha avó, por exemplo, a irmã engravidou antes de casar, então foi difícil, porque para a época uma mulher, né, menor de idade engravidar antes de casar era algo, enfim, difícil. Então fica aquela moral, né, aquela moral que não leva ninguém a nada. E depois surge esse complexo de inferioridade que faz com que as pessoas virem radicais em determinadas situações, se tornem radicais e ficam presas a isso e não acompanham a evolução da humanidade, principalmente não acompanham a espiritualidade que liberta, né? A espiritualidade está aí para libertar, para nos tornar mais próximos, para nos tornar mais humanos, porque só uma pessoa mais humana consegue se desenvolver espiritualmente. Uma pessoa que se acha espiritualmente elevada, então esquece, acabou o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual começa agora, assim, na prática, no dia a dia, como a gente respeita as outras pessoas, como a gente se respeita, como a gente consegue olhar para os nossos pontos que ainda precisam ser trabalhados, né? Eu, quando trabalho com as pessoas, e a gente vai, né, para aquele ponto fraco, aquele ponto que dói, e a pessoa fala, não, isso eu não quero olhar. Ok? Então, a gente está aqui para olhar para o que mais realmente importa, que é o nosso desenvolvimento. E a gente só pode se desenvolver se a gente consegue olhar para todas essas coisas de forma natural. Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando porque eu tenho e você não tem. Eu estou falando porque eu também tenho e você também tem. E a nossa família também tem. E a gente só pode curar aquilo que a gente tem o diagnóstico. Sem diagnóstico, gente, como é que a gente vai olhar para as coisas? Né? Então, saber o ponto principal, saber o ponto-chave é fundamental para a gente se desenvolver. E como nós estamos interligados, tudo vira o nosso espelho. Então é importante, né, o que as pessoas dizem pra gente, o que a gente se irrita com o outro, o que chama a atenção do outro, né, no outro. Será que a gente vê coisas boas no outro? Será que a gente é ingênuo? Será que nós olhamos também só o que o outro tem de ruim? Então a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo. Então, gente, a dica principal de hoje é: perceba o seu complexo de inferioridade. Se a gente for falar da parte física, é a mais fácil. Se eu perguntar para você, olha, quais partes do seu corpo que você acha que você tem vergonha, que você não quer mostrar, que você acha que é feio, você já vai saber rapidamente. Mas se eu te perguntar qual é o seu complexo de inferioridade em relação às suas emoções, em relação à sua vida como um todo, então isso talvez seja uma questão um pouco mais complexa, mas não impossível de você achar o ponto-chave.
Se eu perguntar qual é o complexo de inferioridade da sua mãe ou do seu pai, ou qual foi esse complexo na geração deles, né, o que eles achavam que faltava, e veja como esses pontos são o seu grande desequilíbrio de hoje. Então, a partir daí, você começa a não mais viver baseado ou baseada no medo de que alguém perceba que você tem essa vulnerabilidade ou essa fraqueza ou esse ponto que você considera ainda um complexo, um trauma, algo que te inferioriza. Nada inferioriza a gente a partir do momento que a gente é natural e de que a gente até fala para o outro, olha, não dá para eu usar determinada roupa porque eu acho que é isso, né? Ou eu não, de verdade, eu ainda não sei fazer determinada coisa, mas agora eu vou começar a me desenvolver nisso, porque isso é algo que ainda é um ponto que a minha família não conquistou, que eu não conquistei. Então é muito, muito bonito da gente olhar para esses aspectos e ter a coragem, né, de encarar isso e começar um processo de mudança, né, começar um processo de levar isso de forma natural, não de forma traumática, mas de forma natural, como qualquer um tem algo e agora nisso eu não sei, então eu vou pedir ajuda e vou começar a me desenvolver naquilo que mais pega para mim. Então, se o que mais pega é porque eu não estudei, ou porque eu não falo direito, ou porque o meu corpo tem alguma coisa que eu não gosto, então que tal a gente começar a estudar, ou a gente começar a olhar que nem a gente nem é perfeito em tudo, ou aceitar, ou de alguma forma começar a modificar isso que eu acho mais legal. Eu adoro superar. Eu acho que dos meus complexos de inferioridade que eu senti era de não saber nadar, né? Então eu ia pra piscina, todo mundo nadava e eu falava, eu não vou porque eu tenho medo. E daí eu falei assim, gente, da onde é esse medo? Então eu vou buscar e vou começar a nadar. Então eu não tô totalmente ainda curada nisso, mas eu já nado e já me sinto não superior a ninguém, mas eu me sinto superior a mim mesma, né? Feliz porque eu consegui quebrar essa grande barreira. Ainda tem algumas dificuldades, mas o importante é a gente ir percebendo, né? Então a gente se desenvolvendo e tendo gratidão por aqueles que sentiram essas coisas, mas que não conseguiram, né, deixar isso de forma muito clara e acabou virando uma neurose dentro de um sistema familiar. Então a gente pode mudar isso a partir desse diagnóstico e a partir da prática. O que é que você pode fazer para superar tudo isso?